E aí galera, beleza? Beleza, vamos aí com mais um vídeo do canal Essa é Minha Cara. E um vídeo para completar a trilogia de vídeos relacionada à trilogia de álbuns de Edu Falaschi. Para contextualizar ainda melhor, né, o porquê que eu estou gravando esse vídeo, se alguém for me perguntar, né, se for me perguntar, alguém for me perguntar, mas caramba, Fábio, eu vejo que você gosta de umas podreiras, gosta também de umas coisas meio diferentonas aí, rock antigo, é, ou as podreiras mesmo, grind, trash, hardcore, punk, tudo. E gosta de power metal também. Eu realmente não sou fã do estilo, já falei isso nos outros vídeos que eu gravei sobre os álbuns solo do Falaschi, mas eu quero ratificar aqui que realmente, apesar de não ser fã, eu fiquei realmente bastante fascinado, acho que não é uma palavra muito boa, eu não gosto da palavra fascinado, mas fiquei muito interessado, cara, fiquei cativado, acho que é a palavra mais adequada, com o trabalho que ele desenvolveu nesses três álbuns, cara. Eu não sou fã, também, só pra ratificar também, não sou fã do Angra, mas toda aquela história, a novela toda do Angra, né, é um negócio que chama muita atenção, então você acaba se envolvendo de alguma forma, quem gosta de música tal, vai pesquisando, vai lendo, vendo as coisas aí, vendo as notícias e tudo, acaba se envolvendo de alguma forma. E mais especificamente no caso dessa trilogia do Edu Falaschi, eu realmente me interessei pelo formato, pela ideia, pelo capricho que ele teve, né, em cada álbum, no formato, no pacote, né, na embalagem, né, das artes, na verdade, embalagem, pacote é foda, na arte desenvolvida para cada um dos álbuns, né. Então realmente isso realmente me cativou e por isso que eu fiz questão de fazer o review desde a do Vera Cruz, que saiu em 2021, o primeiro álbum da trilogia. Depois eu acabei fazendo o do Eldorado em 2023 e agora eu tô fazendo do Mirage, né, que saiu agora dia 12 de junho. 3 anos, né, dessa vez foram 3 anos de intervalo. Só para dar uma contextualizada, é uma obra, esse fim aí da trilogia aí, né, fecha a história do Jorge, né, aquele personagem principal que está aí na busca pela pelo autoconhecimento e também indo contra algumas organizações violentas, uma coisa toda tal da Ordem da Cruz de Nero, né, uma loucura total. É muito legal essa história, é muito boa. Quem viu entrevistas do Edu Falaschi pode confirmar isso, né, porque realmente a história realmente é cativante e me interessa bastante. E especificamente esse disco aqui, o Mirage, que significa, inclusive a palavra que significa logo de cara, eu pensei, né, miragem, né? Mas não é não, cara. Que significa ascensão espiritual ou evolução espiritual. Até peguei um trechinho da matéria que saiu no Tenho Mais Discos Que Amigos para falar aqui ó, do que se trata exatamente a contextualização do álbum Miragem, aqui, ó, que fala: o álbum combina a narrativa histórica e a jornada espiritual em um cenário inspirado no Oriente Médio do século XVI. Então, se no Veracruz a história se passava no Brasil, no Eldorado, como o nome mais ou menos já indica, o cenário acabou sendo o México e agora esse último capítulo, né, é ambientado no Oriente Médio do século XVI. Mais um pitaco aqui, ó, mais uma explicação. Dentro dessa construção conceitual, a narrativa acompanha a continuidade da trajetória de Jorge, protagonista que eu falei. Introduzido em Veracruz, tal, que enfrenta revelações espirituais, perseguições ligadas à Cruz de Nero, que eu falei, Ordem da Cruz de Nero, e intensos conflitos internos. Então é isso, esse é o lance, esse é o contexto desse fim da trilogia. O álbum ele é um pouquinho mais curto que os outros, né, que os anteriores, ele tem 9 faixas, 53 minutos mais ou menos de duração. Foi lançado pela Voice Music aqui no Brasil, né? Gravadora realmente bem especializada aí no metal, já comprei várias coisas por lá. E a produção ficou a cargo de Dennis Ward, que já trabalhou com o Edu várias vezes, começando ali lá pelo... Eu não sei se o Dennis Ward produziu o Rebirth, mas ele produziu com certeza o Temple of Shadows, fez um grande trabalho, né? E desde então aí ficou essa parceria de alguma forma que o Edu manteve para os álbuns solo. Álbuns solo, né? Em plural, né? De álbum solo. É isso aí. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Então, produção do Dennis Ward e também do Thiago Bianchi, que é um cara aí importante aí na cena, envolvido no Angraverso também, o Thiago Bianchi. A banda que acompanha Edu Falaschi para esse disco ficou Vitor Franco e Diogo Mafra nas guitarras, Rafael Dafras no baixo, Fábio Laguna nos teclados e o Jean Gardinali na bateria. Uma coisa que eu tenho que falar, um parênteses aqui, para não deixar o vídeo muito longo, mas um parênteses eu tenho que fazer essa semana, para não dizer hoje que eu vi um vídeo mais aprofundadamente,
falando sobre uma treta que tá rolando aí. O Roberto Barros era o cara que tocou no primeiro, não sei, tocou nos dois primeiros discos, tanto no Veracruz quanto no Eldorado. E ele soltou um vídeo aí, rolando um bafafá aí de que ele... que as coisas não correram bem, problemas aí de dinheiro e tudo mais. Eu não vou entrar nessa, porque esse não é um vídeo, um canal de fofoca, o que alimenta grandes polêmicas aí, no geral. Mas eu tenho que só deixar isso claro, que isso até me impactou de certa forma na hora de assimilar o trabalho aqui do disco. Rolando essa treta pesadíssima, realmente, pelo que parece, Roberto Barros fazendo várias críticas. Ele saiu então do segundo disco para esse. Eu não vou dar mais detalhes, quem quiser ir atrás pode procurar saber do que se trata aí e tal, mas a coisa ficou meio complicada aí pro Edu, de certa forma, porque realmente o Roberto Barros botou a boca no trombone, o negócio ficou esquisito mesmo. Mas a gente vai se ater aqui à arte, a parte artística da coisa, porque esse é o foco do canal, essa é a minha cara. Então vamos lá, mais detalhes que eu queria colocar aqui. O vocal do Edu parece menos agudo nesse disco do que nos anteriores. Eu já percebi que quando eu vi algumas coisas do Angra com o Edu, eu achava muito estridente. Isso aqui sempre me repeliu em relação ao power metal, né? Achava sempre o vocal muito estridente, muito melódico. Não dava pra mim. Ah, mas você gosta de Iron Maiden? É diferente, velho, é diferente, é outra parada. Então nunca gostei. Nos discos solos, aí Aí, agora eu falei discos solos. Caralho, tô perdido. Enfim, nos álbuns aí da trilogia do Falasco, eu percebi o vocal dele um pouquinho menos agudo, cara. E parece que tá ainda menos agudo, tá um pouco mais voltado pro grave. Não sou um expert, claro, em afinação, nem nada disso, né? Mas ouvindo, na audição de fã aqui, de quem gosta muito de ouvir música, ouviu muito a música, me soa um pouco menos agudo aí o vocal do Falasco. Será que ele escolheu isso? Será que foi uma necessidade? Será que foi uma escolha artística? Não sei, essa é uma impressão que eu tive aqui. As composições, cara, achei que foi muito legal nesse disco. Então eu vou falar logo de cara. Dos três foi o que eu mais gostei, o Mirage, tá? Foi o que eu mais gostei, com certeza. Foi aquela coisa, né? Eu vou falar no final, sobre aquilo que eu falo no final das reviews. Eu achei que o disco ele é menos power metal tradicional. Achei que ele teve uma parte mais prog mais presente no disco em alguns momentos. Tanto que os solos nem sempre foram solos daquela fritação pela fritação, aquela coisa, oh, quem consegue ser mais rápido de todos aí pra fazer o solo, aquela coisa olímpica, né? Não. Eu achei que vários solos foram mais melódicos e tudo mais, inclusive tem a participação do Rafael Bittencourt numa das músicas, né? E isso aí, o Rafael Bittencourt é muito bom nessa parte melódica. Então eu achei isso interessante, isso me cativou um pouco mais em relação a esse disco, né? No geral, os arranjos são um pouco mais... vão um pouco mais... Eles, lógico que a base continua sendo power metal, mas esses outros elementos aí, um pouco mais de groove em alguns momentos, e também como eu falei, o prog, né, o metal progressivo também aparece aí, ou o rock progressivo aparece aí. Falando então sobre as faixas comum, né, efetivamente, propriamente ditas, o disco abre com Watchers of the Night, né, uma introdução já óbvio, né, o disco se passa no Oriente Médio, a introdução tem aquela música do estilo árabe, realmente depois entra o power metal típico, alta velocidade, aquela parada que eu já esperava, quando eu vi eu já esperava realmente. Aí depois na sequência vem Here I Stand, que já é uma mostra já de que o disco não vai ser calcado muito tanto assim como nos anteriores, não vai ser tão calcado no power metal, ele dá mais uma variada aí nos arranjos. Aí vem a faixa título, Mirage, que tem a participação da Veronica Bordacchini, cantora italiana, vocalista da banda Flash God Apocalypse. Não conheço, é claro, né? Eu sou zero inteirado no meio power metal aí. Mas achei que o arranjo foi muito bonito da música. Aliás, vários arranjos ficaram muito bons. Isso aí não pode falar, né, cara? Por mais que não seja o estilo, não dá pra falar que os arranjos não são legais, que são um pouco criativos. Às vezes, até na medida, no limite, pra não ser uma coisa meio exagerada. Então, realmente, é muito boa, são muito bons os arranjos no geral. Essa Mirage não é diferente aqui. A parceria da Verônica com o Edu Falaschi ficou muito boa. Fizeram uma harmonia vocal bem bacana. É aquela coisa, às vezes pode ficar brega, né, cara? Aquela coisa muito melódica, aquele vocal ali dobrado. Mas não, achei que ficou legal, ficou na medida certa, né, cara? Aí vem Echoes of Vows, né, quarta música, que é a primeira balada do disco. O arranjo é muito bonito, tal. Depois ela dá uma evoluída para um clima mais grandioso, tal. Aquele crescendo normal das baladas de discos de metal. Então ficou bacana a Echoes of Vows. Aí vem a música que mais surpreende, cara, no disco, que é a Unchained. A música Unchained, ela tem logo de cara, cara, o que me salta aos ouvidos, sabe, me saltou aos ouvidos, foi a linha de baixo, né, cara?
que tem meio no slap, uma coisa bem grooveada, e o vocal mais sussurrado do Edu. É claro que depois o refrão entra no estilo power metal mesmo, mas eu achei que foi bem interessante, uma novidade que mostra que esse disco veio para dar realmente uma ousada a mais aí no estilo dele como um todo. Tem até solo de sax, velho. Solo de sax também é aquilo, hein? É no limite, cara. Se tem uma vacilada, estraga a música, fica muito brega. Então tem até solo de sax aí, achei que ficou bacana também. Tudo diferente de tudo que se viu na trilogia até então. Depois vem uma das grandes surpresas do disco. Eu acho que é a segunda surpresa, eu diria. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. Nananã. Exatamente, a segunda surpresa do álbum. Intuição. Uma música toda cantada em português. Teve uma música cantada em português, esqueci agora o nome, no Veracruz, mas era Elba Ramalho que fazia essa parte do vocal em português. O Edu cantava em inglês mesmo. Até achei na época que ele devia cantar um pouco em português pra ver como é que ficava, pra combinar melhor com a Elba. Mas não rolou. Agora na Intuição sim, cara. E é uma música bonita, cara. Ela pode ser um pouco mais pop, fica um pouco mais assim, adocicada. Pode ser, cara. Me lembrou até a trilha sonora de filme da Disney, traduzida aqui em português, tá ligado? Mas por dentro da proposta do álbum, eu achei que ficou bem legal. E tem o solo do Rafael Bittencourt. Esses solos que eu falei, alguns desses solos que são bem melódicos, um deles é realmente cortesia do Rafael Bittencourt na música Intuição. Achei bem bacana, gostei da proposta. Se não é exatamente o meu estilo, mas gostei da proposta. As faixas finais aí são Circle of Dust, On Your Own e Wrath Into the War. O que eu tenho pra falar dessas três músicas aqui finais, cara? Circle of Dust e Wrath Into War são o Power Metal, mais uma vez, voltam pro Power Metal clássico, como é de se esperar, realmente, da banda. O detalhe é só que na Circle of Dust tem a participação do Roy Khan, que é o vocalista do Camelot, e da banda também Conception, né? E tem um certo groove aí que dá um brilho a mais. Por isso que eu falo, tem Power Metal? É baseado no Power Metal? É. Mas o groove aqui, uma percussão um pouco mais evidente no arranjo, isso faz a diferença, deixa o álbum um pouco mais interessante. Então Circle of Dust tem essa pegada. Antes de falar da última de novo, né? Destaquei essas últimas três. Antes de falar da última, que encerra o disco, On Your Own é uma balada meio brega. Essa achei um pouco brega. O começo ali, né? Me lembrou, quem foi criança ou jovem nos anos 80, me lembrou o Richard Marx, cara. Nothing's Gonna Change My Love For You. Puta que foda, velho. Mas lembrou mesmo, real, cara. Então eu não gostei. Essa é a única faixa que eu não curti. Não curti do disco, assim, no sentido que não achou. Eu vou mais na proposta. Eu sei que não é meu estilo. Eu posso dizer mais que a faixa não se encaixou muito na proposta, saiu um pouco da vibe que eu tava tendo enquanto eu ouvi o disco, sacou? Aí pra fechar, finalmente, então, Wrath Into the War. Encerramento no mesmo pique do início do álbum. Porrada ali, tal, coisa mais alta. Pique mais alto, com certeza. E as cordas dão um toque épico, né? As cordas aparecem também na medida certa, a percussão, como eu falei também. Então, na medida certa, a entrada para dar aquele ar mais épico. Tem os corais, os coros também, né? Em várias músicas. Nessa aqui também aparece bastante. Então, foi realmente o suficiente para dar aquele ar épico para encerrar o disco. Um disco que é conceitual, que conta uma história épica, né? Que fecha uma trilogia, nada mais adequado do que uma música nessa pegada. Então, Wrath Into the War encerra o disco de forma brilhante, eu diria. Então, de longe, esse é o disco que eu mais gostei da trilogia. Eu passei perto de comprar aquele que eu falo sempre no final dos reviews, né? Compraria? Quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, eu acho que eu vou comprar essa porra. Aí depois quase falei a mesma coisa no Veracruz, no Eldorado nem tanto. No Veracruz eu me empolguei e falei, acho que eu vou comprar. E acabei não comprando. Esse eu me empolguei de fato um pouco mais. Não creio que eu vá comprar, não. Não sei, a princípio não. Embora dá vontade, como eu falei nos outros vídeos, de comprar para dar apoio ao trabalho que foi feito artisticamente pelo Edu Falaschi. Vamos ver. O tempo dirá aí o que rola. O importante é que eu achei o disco bem interessante, dentro da proposta, dentro de toda essa história contada pelo Edu Falaschi, né? O Jorge, né? Esse personagem que permeou todo o lance. Então bacana, Mirage, então Veracruz, Eldorado, Mirage, encerra-se assim a trilogia de álbuns, de discos solo do Edu Falaschi. Encerrou em grande estilo. E é isso, cara. Se você gosta de Power Metal, você tá muito louco que eu tô falando de Power Metal aqui, dê sua opinião se você curte. Eu acho que não vou colocar nenhuma faixa aqui não, acho que não é o caso, não é tanta empolgação assim. Tá rolando justamente a Mirage agora. Tem uma sacada, se você tem um certo preconceito, como eu já tive, dê uma ouvida pelo menos pra você saber do que se trata aí. Beleza? Depois eu volto com um negócio interessante, hein? Tô fazendo estudo, me aprofundando, tô ouvindo todos os discos de uma banda específica que eu nunca gostei.
e que eu tô me aprofundando e tá sendo uma jornada interessante, vocês vão saber semana que vem. É isso aí, galera, até a próxima, é nóis.